Olá, olá, bem-vindo a todos os alunos da FAMEC, do nosso projeto de extensão, também todos os participantes que estão nos acompanhando, querendo mais informações dessa área. Então, só contextualizando, hoje nós recebemos aí o Dr. Júnior Aguiar, é advogado, vai conversar conosco um pouco sobre o seu olhar, né, para a síndrome de burnout e a sua experiência, né, do seu cotidiano, do seu dia a dia. Lembrando que esse tema foi escolhido como projeto de extensão, dado o contexto de muitas pessoas, né, estarem afetadas por essa síndrome, e inclusive que a gente pudesse levar informações para o público em geral, tanto informações relacionadas à saúde mesmo, né, a sinais, sintomas, como também as questões legais em torno disso, né, como conduzir, né, isso dentro de uma organização, de uma empresa, de uma instituição pública, né, como que tem sido o cenário, o retrato disso no âmbito do direito. Lembrando que esse projeto de extensão faz parte da FAMEC, né, que é a Faculdade Metropolitana do Cariri, do bacharelado de Direito, especificamente, e que nós temos aqui um grupo, né, de alguns alunos participantes. A nossa interação vai ser ouvir um pouco o Dr. Júnior e também abrir aí para interações, para perguntas que tanto eu como professor, coordenador do projeto, posso fazer, como também os próprios participantes aqui do nosso encontro. Bem-vindo, Dr. Júnior. Fique à vontade, então, para comentar um pouco sobre esse tema, né, esse contexto. O burnout, ele é uma dessas doenças mais recentes que vem surgindo. Se não me engano, ela em 2021, que foi enquadrada, né, pela OMS, como uma doença ocupacional, e vem se tornando cada dia mais frequente no ambiente de trabalho. Eu tenho alguns casos aqui no próprio escritório de clientes que sofrendo, né? Esse mundo acelerado, pressão do trabalho, e isso vem trazendo prejuízos à saúde das pessoas. Como o próprio nome diz, né, burnout, né, sobrecarregar, é algo do gênero, então traz um esgotamento. A pessoa tá ali, o patrão, às vezes, vamos citar aqui um exemplo, um bancário, onde tem que cumprir metas, né, ali na agência, de vender determinados produtos, atender inúmeras pessoas. Quem vai na agência da Caixa Econômica, vê aquela fila virando esquina, a gente reclama, né, que a Caixa não coloca, né, um atendimento célere, mas tem um funcionário ali tentando obrar milagre para atender toda aquela população, né? Afinal, todos nós somos clientes da Caixa. Não sei se notaram que com o auxílio emergencial, todo mundo acabou criando aquela contazinha. Então, todos nós somos. Um trabalhador recebe o FGTS na Caixa, um benefício do governo geralmente é pago. Então, é aquele profissional que está ali de trás do balcão que está tentando atender a toda a população. E hoje, é que não digo, basta passar numa agência, a gente sempre vê a fila do lado de fora. Olhando pela caixa, a gente nota que queria mais profissionais, né, uma estrutura melhor, mas não, poucos profissionais para atender muitas pessoas. Então, aquele profissional ele é cobrado, né? Há uma pressão vinda do seu empregador. E essa pressão justamente é que acaba ocasionando o esgotamento, né, do profissional. E é esse esgotamento que vem causando sérios prejuízos à saúde. Eu tenho casos aqui no escritório de uma pessoa que literalmente perdeu a profissão dela. Uhum. Ela era uma profissional de saúde, não consegue mais exercer a profissão. Trabalhava em Fortaleza, num grande hospital, onde tinha que ficar de 7 da manhã às 7 da noite. Um plantão de 12 horas, de segunda a sexta. Ali, gente morrendo, sendo cobrada, tendo que ter atenção ao medicamento. Tem até aquele caso de uma funcionária que colocou vaselina, não sei se houve dolo, mas aquilo ali pode até ser um esgotamento do trabalho, onde a pessoa chega a um ápice que perde a noção, literalmente. Então, essa profissional tinha uma pressão da coordenadora,
né, que exigia celeridade, que ela fizesse as coisas rápida, cobrava médico que atendesse paciente até superior ao que o próprio Corém, né, que é o órgão, o órgão de classe regulamenta, que existe uma quantidade máxima por profissional de saúde, na ocasião ela era enfermeira, que pode atender. Ela já estava dobrando isso em um plantão de 12 horas de segunda a sexta. Então, às vezes, ali não tinha salário alto que pagasse a saúde que ela estava perdendo. E o burnout que ela adquiriu a tornou tão incapaz que hoje o Corém dela é cancelado. Ela não consegue mais exercer. Está Uhum. afastada há quase 6, 7 anos pela Previdência Social, já com indícios de aposentadoria. Uma pessoa com pouco mais de 40 anos, e a gente vê a gravidade, uma pessoa que tá dessa forma, que cancelou sua profissão, a sua graduação, simplesmente por cancelar. É um dos aspectos que causa, que desenvolve o burnout, essa cobrança. Aí nisso existem os tratamentos, né, psiquiátricos, né? Não é a pessoa acha, eu tô cansado, lógico. Não lá, boa, a gente se sente ao final do dia cansado. Eu, neste exato momento, também tô aqui com o meu cansaço mental, né, físico. Às vezes a gente trabalha, um estudante de direito, não vai chegar a essa parte, e não tem hora. A audiência às vezes começa às 9 da manhã, como a gente vê nos tribunais, ultrapassa dias, né? Às vezes não pode parar nem para tomar água, nem nada. Então, isso são casos e o excesso desse tipo de situações causam prejuízos à saúde. E o burnout hoje, inclusive, ele é caracterizado como acidente de trabalho dependendo da circunstância. E Uhum. se essa situação do burnout for oriunda do ambiente de trabalho da pessoa, ela é considerada um acidente de trabalho. Aí vem os reflexos trabalhistas. Quais seriam um exemplo? A estabilidade de emprego. A pessoa se afasta, se ausenta do trabalho, daqui é um exemplo hipotético, por 90 dias, né, para poder descansar a mente, sair daquela pressão, né, que muitas vezes até a pessoa não quer apresentar o atestado, muitas vezes a pessoa não quer ir ao médico pela necessidade do emprego, né, porque a pessoa que também apresenta muitos atestados médicos, os empregadores, infelizmente, vê aquele profissional como problemático, né? E é justamente isso que a legislação trabalhista tenta proteger. Uma doença oriunda do trabalho, acidente de trabalho, instabilidade de 12 meses, que é o tempo que ela pode até mesmo provar para a empresa que foi só um fato, uma ocorrência ali momentânea. Mas isso só pode ser configurado mediante uma perícia. Então, o profissional que está ali com esse esgotamento, com esse pânico, muitas vezes a pessoa tem de ao chegar ao trabalho não conseguir às vezes ligar o computador, de não conseguir digitar, tremer a mão, se trancar no banheiro, como já vi muitas vezes, não é às vezes fugindo ou se escondendo, é porque realmente está numa situação tão crítica que é a saída que tem, desesperadamente. Doutor Jânio, E eu tenho pode uma falar. pergunta, aproveitando que você entrou. Interessantíssima a tua explanação geral, porque, inclusive, quando começou a ser descrita a síndrome, era especificamente para profissionais da área da saúde, né? Aí depois foi Começou com isso. ampliando para os outros profissionais também, né? Mas eu confesso que eu tenho uma dúvida a respeito da legislação, porque apesar de ser professor de direito, eu não sou da área do direito. Eu assumo uma disciplina chamada Soft Skills, né, com os alunos. Então, a gente trabalha mais essa questão comportamental, né? Eu sou psicanalista, enfim. E aí eu tenho uma dúvida da legislação mesmo, assim, porque para mim fica claro os esforços da legislação para regulamentar o direito do trabalhador nesse aspecto, né? Assim, ele pode, se for configurado, se for diagnosticado, né? Ele pode entrar com uma ação trabalhista, né? Isso é bem claro, assim, é relativamente claro. Mas existem legislações que também chegam a direcionar a empresa ou a instituição, assim, o que seria, né, dentro da legislação, um ambiente saudável, né, para o trabalhador, isso está regulamentado porque é tão subjetivo, né, assim,
que eu não sei É, se existe, né, regulamentação para isso, sabe? na verdade, existe sim a própria nossa CLT, né? Ela defende muito o trabalhador, inclusive alguns colegas que advogam para a parte contrária, para a parte adversa, que é a empresa, né? Muitas vezes entendem que é um corpo mole, né? Que não é a parte que não quer trabalhar. Mas o ambiente de trabalho hoje ele vem sendo muito questionável. Um exemplo que eu lhe dou, meu professor, é que os sindicatos são os que lutam muito e, por exemplo, o sindicato dos trabalhadores de banco, né, os bancários, o sindicato ele intervém como uma ação coletiva em busca do direito. Um exemplo, hora extra. Se a pessoa, às vezes, o banco exigia que fizesse Uhum. acima das 12 horas diárias, né, 14 horas, ele estaria ali ganhando, né? Ele faria se quiser. Só que esse excesso a longo prazo, o profissional até mesmo sem Influenciando. perceber, Uhum. ele até mesmo sem perceber estava ali se prejudicando. Aí muitas vezes o sindicato vem em defesa da classe, né, dos sindicalizados, né, em busca de regulamentar isso. Aí é o que vem, que é os acordos de cooperação coletiva, Uhum. que é um acordo que se faz a classe junto com também todas as empresas, então, no caso, tem os acordos de cooperação coletiva com todos os bancos, é quase uma lei ali própria, então, aqui em Juazeiro do Norte pode ter um acordo de cooperação coletiva, que é diferente de Fortaleza. Aqui o bancário pode trabalhar somente 8 horas, em Fortaleza pode trabalhar 10. Uhum. Isso, nessa luta de classes, é que nessa ação coletiva que muitas vezes a gente consegue até filtrar. Se também a empresa ela não dá um ambiente de trabalho saudável, o funcionário vai adoecer, né? Como bem sabemos. E se a doença ela é proveniente, né, do ambiente, como eu lhe falei, vem a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, que dá estabilidade ao empregado, ele fica atrelado à empresa por 12 meses, ou seja, mesmo que ele volte sã de saúde, tranquilo, fica ali por 12 meses. Em caso de descumprimento dessa CAT, o Ministério Público do Trabalho, ele intervém na questão e as multas que são colocadas às empresas, né, que não comunicam, né, diz que aquela doença não é Uhum. oriunda do trabalho, são altíssimas. Tanto é que são ações e que eles tentam, na minha experiência, tentam sempre o acordo. Tive um caso aqui de um acidente de trabalho não oriundo de burnout, mas de um acidente de moto, onde a empresa não comunicou o acidente de trabalho e vê um valor bem alto, justamente para não haver essa denúncia. A legislação em si diz lá que tem que ter um ambiente de trabalho, né, saudável, salubre, mas nessa questão do cobrar, do coisa, é uma coisa muito subjetiva, como o professor falou. E isso só é verificado, né, com realmente no processo judicial, né, que você Uhum. apresenta lá o que acha que a empresa está sendo abusiva, a empresa apresenta o que ela acha que não está sendo, e isso é confrontado para um juiz, né, imparcial a causa julgar. Doutor Juninho, outra questão comentou-se sobre, durante as nossas leituras, né, do grupo de pesquisa, de extensão, houve um momento em que a gente comentou assim, de que talvez muita coisa que acontecia no ambiente de trabalho antigamente, que socialmente era aceitável, né? Assim, então, às vezes tinha um chefe que gritava com as pessoas, né? Que, enfim, algumas exigências, às vezes que passava do ponto, né? Às vezes com a roupa da pessoa, com o cabelo da pessoa, né? E que hoje pode acabar se enquadrando, óbvio, né? Depende da recorrência, depende da forma com que é feito, mas de repente pode se encaixar como assédio moral e compor isso, esse quadro todo da síndrome também, né? Porque vai ser uma série de fatores, como você falou. É um exemplo que a gente vê. Eu vi uma vez uma condenação contra um banco, onde o funcionário que não atingia a meta botava um chapéuzinho lá, Uhum, de que era algo assim, utilizava um traje, um objeto, né, que é vexatório, para mostrar para todos que aquele não uhum, conseguiu o último colocado, sabe? Aí a pessoa, para não
virar alvo de piada, começa a querer trabalhar mais, começa a querer cumprir aquela meta, começa a exceder, né, o trabalho saudável, né? Ali é aquele trabalho que é o normal de todo ser humano, né? Ter que trabalhar para sobreviver, mas este excesso se torna prejudicial. E isso, como a gente pode ver, acho que vocês devem ter debatido, esse esgotamento, a distância mental, a desmotivação, e o caso que eu até trouxe, citei no início dessa profissional de saúde, o pânico. Ela bateu o ponto tremendo a mão. Na hora que ela vê a coordenadora do setor, ela tentava correr, se esconder. Não porque era uma mal profissional, mas Uhum. porque aquela história. Se visse ela era reclamar de alguma coisa, podia estar o plantão perfeito, ia reclamar. Nunca estava bom, nunca era o suficiente, sempre precisava de mais. E essa pressão hoje, com esse mundo que hoje a gente vive, que é um mundo de muita informação, de coisas muito rápidas, tá ali o paciente ou o cliente lhe cobrando também, o seu gestor lhe cobrando, o colega do lado, e tudo isso gera uma pressão que às vezes nem todo mundo vira diamante. E a gente não pode querer que toda pessoa responda igual. Não é porque, por exemplo, eu sou muito tarefa, faço um monte de coisa, não lido bem com pressão. Lógico, até eu tenho o meu limite, mas o meu colega, um outro colega advogado, não pode responder tão bem que nem eu. Uhum. Eu não me incomodo, às vezes, de trabalhar até 10 da noite, mas o outro colega pode ser que o saudável para ele seja de 8 a 18, trabalhe bem, trabalhe melhor. Às vezes também, colega, o excesso perde qualidade. Então, Uhum. às vezes o patrão está cobrando, ele está dando um tiro no próprio pé. Além de estar adoecendo seu funcionário, seu colaborador, né, está diminuindo o próprio rendimento dele, porque ele vai ter que se afastar, muitas vezes, né, fazer um tratamento, saber por quê. E se o burnout for a tal ponto, ele chega até mesmo à aposentadoria. Nesse caso, como eu lhe falei, pode aposentar, porque a partir do momento, é como você fala, a parte que defende, né, o trabalhador, a partir do momento que a doença chega a tal ponto de ela não conseguir exercer a profissão nunca mais, vem o chamado aposentadoria por invalidez permanente, Uhum. né? E isso é mediante a perícia junto ao INSS, a Previdência Social, onde às vezes também o INSS hoje em dia, às vezes com atestado de óbito, ele nega o benefício. A pessoa tá lá morrendo, olha, eu tô muito mal, não, o INSS olha para você, suas duas mãos estão aí, seus dois pés estão aí, para trabalhar. Pego casos Uhum. aqui de depressão que às vezes é uma escalada, sabe? Começa com a depressão, a desmotivação, vai evoluindo, vira um burnout, depois vira às vezes as doenças vão se Uhum. desenvolvendo, né? Com, 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 com essas cobranças. O caso que eu vi, a pessoa começou com depressão leve, foi para grave, subiu para burnout, depois transtorno bipolar. Para você ver. Doutor Juni, para argumentar sobre tudo isso, o advogado tem que pesquisar sobre esses assuntos, né? Aproveitando para informar aí os alunos do bacharelado, né? Porque, por exemplo, uma dor crônica, né? Existem artigos que mostram já há muito tempo que dor crônica pode desenvolver depressão também, porque a pessoa, né, fica naquele estado, às vezes se afasta, né, do ciclo social. Então, dor crônica que pode levar à depressão, que pode levar a uma diminuição na qualidade do trabalho, que pode levar a síndrome de burnout, né? Enfim, essas coisas vão se encadeando, né? E a saúde mental hoje ela é tão importante. Eu até Uhum. falo hoje para vocês, frequentem o psiquiatra. Ele não é médico de doido, não. Às vezes o psiquiatra tá ali é para lhe defender você ficar doido. Uhum. Tá entendendo? Então, como o colega falou, essa dor crônica, né? Que se desenvolve uma desmotivação na pessoa. Ah, antes eu tinha disposição para sair com meus colegas após o trabalho, um happy hour, naquele momento, né? A gente descansa, né? Então, coisas que nos davam prazer, a gente deixa de fazer. Aí, como tem essa dor, também diminui, a produção no trabalho. Aí lá vem o empregador, vem fazer a cobrança, somando tudo, uma doença às vezes vai desenvolvendo outra. Então, hoje, o profissional ele tem que estar assim, sempre também se cuidando de maneira preventiva. E o advogado, os colegas, como eu vou te falar que tá aí, a gente é quase médico, né? Só não falta às vezes CRM
Porque, infelizmente, lógico, Uhum, não uhum, estou me comparando ao profissional, que o conhecimento médico está anos-luz, mas aquele conhecimento superficial, aquele conhecimento que a gente consegue sim muito saber. Eu lido muito aqui com crianças de autismo, esquizofrenia, burnout, assim, tem muita coisa, entendem? E no final das contas, o advogado ele tem que saber de tudo um pouco. sim. E acho de Até todas as para áreas. É a profissão mais, peticionar, né? assim, Uhum. é a profissão mais, que eu falo assim, como é que eu posso informar? Multidisciplinar, né? Exato, Uhum, pronto, o colega me deu mais multidisciplinar, porque, por exemplo, eu estava agora tentando quesitar um processo de um incêndio de uma casa, já para engenharia civil, para saber as causas do incêndio. Agora, mais cedo, tive que quesitar um contrato bancário com assinatura falsa, entendeu? uhum, De manhã, estava numa audiência de pedido de aposentadoria por doença mental grave. E uhum, para você ver como a gente acaba tendo que ser amplo. Às vezes uhum. não consegue abarcar tudo. Não sou criminalista. Acho que a única parte, o cliente meu me ligar, vem aqui na delegacia, é capaz de o cliente ficar preso, porque já não foge. Mas o direito Uhum. ele é muito amplo, né? Ele é muito multidisciplinar, como o professor falou, e não há, e tem que ler, gente, tem que gostar, tem que se aprofundar. O Burnout aqui, se a gente fizer uma pesquisa rápida, ele é muito amplo. Só que eu já falei da parte previdenciária e trabalhista, que ele já Sim, incide. sim. Ainda tem uma coisa, vende também a parte civil, que é um dano moral existencial. Que seria um dano moral existencial que vocês devem pegar no futuro, é um dano que ele atinge a tua existência como ser humano. Não é aquele de sabor cotidiano que é o dano moral da inscrição indevida no SPC Serasa. Ele é da Uhum, sua existência como pessoa, né? Então, a partir do momento que aquele burnout lhe causa um pânico, lhe causa um medo de exercer essa profissão, lhe causa um medo de... Na hora que o despertador toca, isso que eu tô falando é os relatos que eu escuto dos meus clientes. Na hora que o despertador toca, 6:30 da manhã, para ter que se levantar para trabalhar, um cliente me relatava que era como se estivesse com correntes no corpo, né? Como se estivesse numa escravidão, indo para o açoite, né? Indo para o canavial, trabalhar, ainda levar chicotada, uhum, entendeu? Então, era uma penitência para ele ir para o trabalho. uhum. Eu amo o que eu faço. Para mim, eu vim trabalhar é um prazer. Eu fico hoje, eu tento me colocar no lugar da pessoa que sofre do burnout, em trabalhar e ser um castigo, né? Basicamente, ele sente como se fosse um castigo. Esgota tanto, destrói tanto o ser humano que vira mais ou menos isso. Por isso que existe o dano existencial, né? Que aí é a parte que o Estado, né, condena e esse aporte financeiro tenta indenizar, minimizar esse dano que acontece. Mas muitas vezes não é o dinheiro que a pessoa, né, não tem, tem coisas que dinheiro não compra, gente. E às vezes um burnout pode estar lá, 2 milhões de reais, a pessoa nunca mais vai ser feliz. Doutor Júnior, eu sei que você, né, a gente vai encerrar às 19h30 a sua participação, então eu tenho mais uma pergunta, e aí também deixo aí se algum aluno tiver para, né, mais alguma Sim. pergunta. O meu último questionamento é sobre os profissionais autônomos. Eles têm alguma proteção em torno disso, do burnout ou não? Ou não tem vínculo, né? Bom, eu sou advogado, profissional também autônomo, né? Tenho minha sociedade, estou abrindo agora, né, meu CNPJ para ter a sociedade individual de advocacia. A Uhum, proteção que eu teria, e a única que eu tenho, é contribuir com a Previdência, né? E em caso eu adoeça, a Previdência uhum, me mantém, né, de acordo com o que eu contribuo. sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode querer abraçar o mundo com as pernas. Eu também defendo muito a minha mente, porque o meu ganha-pão é isso aqui. Se eu também sobrecarrego isso aqui, dou um shutdown, né, vou além do que eu posso, né, nunca mais eu posso acabar deixando de exercer minha profissão por tempo determinado. Aí as pessoas que estão lá, que confiam seus processos a mim,
Confio sua vida ao advogado, que eu acho que depois do médico, em termos de direitos, né? Uma para a vida e o advogado, os direitos civis. Depois do médico, nossa profissão é uma, assim, que na falta, é que eu digo, vá preso, aí você sabe o valor do advogado, Uhum. entendeu? Vá preso, aí você vai saber, quando você perder sua liberdade, que é a mesma coisa da saúde, quando você perder, quer saber o valor do médico, perca a sua saúde. Quer saber o valor do advogado, perca a sua liberdade, ou perca um direito civil. Aí Uhum. você sabe o valor. Então, se eu também não me cuidar mentalmente, trabalhar até onde é saudável, porque às vezes hoje estão falando, tem até alguns, acho que é uns loucos que falam, não existe pobreza que resista a 12 horas de trabalho. Não, não é bem assim. Você pode ficar rico trabalhando 4 horas por dia. Eu posso viver bem trabalhando 4 horas por dia. O que é que Uhum. eu faço hoje como profissional liberal? Por exemplo, às vezes eu trabalho segunda, sexta, quarta, quinta e sexta até. Mas quando dá sexta-feira, eu já vou de gola polo e calça jeans, dá meio-dia, eu olho pro pessoal, e aí, pessoal, tchau, tchau. Tô Uhum. indo para casa aproveitar meu final de semana. Meus prazos estão cumpridos e tudo, Sim. entendeu? Se eu não faço isso, né? Se eu fico só sempre naquele ritmo, alta performance, alta performance, é que eu digo, o corpo também, o corpo é uma máquina cíclica. E a todo momento você tá ali acelerando até o fim, vai, vai, como é que diz meu pai, vai fundir o motor, Uhum. né? E aí acaba trazendo uma doença que talvez não seja reversível. Sim. Aberto aí, o pessoal que está nos ouvindo, se quiserem mandar perguntas no chat ou abrir o microfone, fiquem à vontade. Noite. Boa noite, Boa Érica. noite. Eu tenho uma pergunta. Assim, como ele falou, né, que hoje está mais frequente os casos de burnout, né, no nosso meio social, se tem chegado a atingir a mesma proporção de pessoas com depressão, ou se existe ainda pessoas que é o caso que chegam atrás de benefício, alguma coisa desse tipo de depressão, e na verdade não é a depressão, e sim a síndrome de burnout, se acontece muito isso. Porque então a gente não já não tinha um conhecimento hoje, graças ao projeto, né? Podemos nos aprofundar mais, e existe, até eu conversando com algumas pessoas, achando que era depressão, que era outra coisa do tipo. No caso, era a síndrome, tudo envolvia ao trabalho, porque a síndrome se envolve ao trabalho, né? Ela é especificada desse tipo. E se existe muitos casos assim de pessoas que acharam que estão com depressão e na verdade é o estresse do trabalho. Existe, e assim, vou dar até um exemplo. Eu trabalhava em Fortaleza, eu tinha um empregador que não vou aqui entrar então em detalhes, que era totalmente, né, fazer um assédio moral, até mesmo com nós, advogados, e também na minha faculdade, se vocês pesquisarem na internet, você até encontra. Eu tinha como estagiário, um pesquisaria advogado Rondônia, condenado por tratar mal estagiários, está no G1, foi condenado a R$ 400 mil por tratar mal. E naquela época, ele era bastante agressivo e abusivo com nós, funcionários. E eu ia para casa e ficava desmotivado. Às vezes tinha um futebol para ir, não tinha vontade de sair, não tinha vontade. E eu achava que era depressão. Até descobri que era doença que vinha por causa da rotina. Naquela época eu trabalhava até menos, era 6 horas. Mas aquelas 6 horas era um inferno tão grande. E ele, por incrível que pareça, um advogado, pingava. Meu apelido lá, até falo, na frente de todo mundo, olhava na frente de 20 pessoas, me chamava de aberração jurídica. Era humilhante. Para eu, não, não ligava muito, mas as outras pessoas que estavam do meu lado sofriam. Eu acabava sofrendo indiretamente, sem saber que era por causa daquilo. Depois que eu vim saber, às vezes, tempos depois que eu vim associar, olha, ele estava daquela maneira por causa do meu trabalho. Porque quando eu saí de lá e arrumei um emprego saudável, eu vi a diferença que aquilo fez na minha vida. Eu estava Aham. feliz em trabalhar. Então, eu acho, e acho, naquela época, achando que era uma depressão, entendeu? Então, às vezes, a gente não consegue identificar o motivo daquilo, porque é que nem eu falei,
Hoje em dia pregam muito esse excesso de trabalho, essa alta performance, né? A gente não precisa estar sempre na alta performance, não. Existe momento na sua vida que você vai ter que trabalhar um pouco a mais. Isso é comum na vida de qualquer ser humano, mas é até ali. Não queime a linha, né? Não queime a linha de largada. Vá até onde dá. E às vezes a gente demite o patrão. Você está ali naquele emprego, não está ali fazendo bem, é você que demite ele, entendeu? Ocorre que tem pessoas que não conseguem. E a função de nós, advogados, é a chamada ação, a reclamatória trabalhista, rescisão direta de emprego, é a ação que nós demitimos o patrão. E é justamente em causas como essa do burnout que a gente vê essa necessidade de demitir o patrão e receber nossos direitos, onde ele viola, né? Um exemplo, como eu falei, né? Viola a nossa vida, viola a nossa saúde e a gente tem que se defender desta forma. Então, muitas vezes a gente acha que não é o trabalho e é, né? Nesse mundo que a gente vive, tem que ter muita cautela com o que a gente fala. Às vezes na internet eu falei esse caso que eu achei um absurdo, né? Ele associar isso. Então, tem sim. Aqui no escritório mesmo, os casos que aparecem começa com eu vou pegar assim, como é que funciona, só para vocês entenderem a cronologia. Quando ele vem com todo um aparato médico, que lá no início começou com a depressão leve e vai evoluindo, até o médico fechar em burnout. Só que o que é que acontece muito? A pessoa com medo de faltar pelos afastamentos, né, para de ir às consultas, vai até onde não pode, né? E adoece de maneira, como eu falei, algumas vezes, não todas, irreversíveis. O meu foi tranquilo. Na hora que eu arrumei um emprego melhor, um emprego saudável, me senti bem, então acabou naturalmente, né, me curando do burnout. Mas na época que eu estava nessa empresa, nesse escritório, era bem difícil para mim. Era uma penitência Doutor Júnior, ir trabalhar. é importante, né, com a sua fala, reforçar que o quadro depressivo ele pode estar inserido na síndrome, né, de burnout. Assim, é que a depressão ela pode ser uma patologia isolada, né, que aí nesse caso não precisaria desses estímulos no ambiente de trabalho, mas dentro, né, do burnout pode ter um quadro depressivo, como pode ter um quadro de pânico, né, pode ter um quadro de mania até, né, que é esse quadro de super acelerado, né, de resolver tudo. Isso pode ser também um sinal, né, de ansiedade elevada, né, associada ali ao ambiente de trabalho, né? Existem, assim, porque conversando com alguns médicos peritos e alguns psiquiatras que a gente acaba tendo contato, Uhum, eles falam mais ou menos, o pouco que eu tenho, vou falar aqui, mas uhum, sem propriedade, sim, né, sim. científica, estou falando do que eu escuto, Uhum, da minha vivência. Existem as pessoas que têm predisposição à depressão, né, e existem aquelas adquiridas, uhum, né. Então, às vezes, você já tem aquela predisposição, o trabalho não está bem, é que eu digo, você também tem que se autoconhecer e frequentar o médico, né, de maneira preventiva até, se autoconhecer para poder, se você já tem a predisposição, vai para um ambiente de trabalho tóxico, você vai poder, é. aumenta a chance de desenvolver um burnout, Sim, ou é a aumenta a chance fome da com a vontade depressão. de comer, né? Assim, a faca e o queijo na mão, né? No caso, né? Se já Exato, existe alguma predisposição, se tem falta de autocuidado, né? Se já tem um processo de abandono emocional, aí quando entra no ambiente, né, mais agressivo, acaba, né, se desenvolvendo, né? exato. Bom, doutor Alguém tem mais Júnior, alguma pergunta? Mas a medida eu apertada dá para passar um pouquinho. Eu só vou pedir também para quem puder aí abrir a câmera para a gente fazer um registro, né? Até o Valíris também aí que lhe convidou, né? A gente deixar aí registrado, foi o Opa, boa primeiro a noite. aparecer. Olá, Oi, Dom. Isaac. Tem uma pergunta rápida para o doutor Júnior. Boa noite, doutor Júnior, tudo bem? Boa noite, tudo? É, é o seguinte, o senhor relatou situações envolvendo o setor bancário, né? Dentro do setor bancário, a gente tem uma empresa pública, né? A Caixa Econômica Federal, nós temos uma sociedade de economia mista, o Banco do Brasil, mas nós não temos a figura
dos servidores públicos, que são regidos pela 8.112, né, que nós vamos encontrar nas autarquias, no próprio INSS. Então, eu queria saber se eu tenho algum exemplo, alguma prática relacionada à síndrome de burnout em relação aos servidores públicos, né? Que muitas vezes são caracterizados como pessoas que têm uma carga de trabalho, vamos dizer, inferior ou mais leve à da iniciativa privada. Olha, de fato, os servidores públicos, eu noto até eles mais protegidos, mais amparados, mas não exclui que existem casos que, assim, esse assédio, assim, aquele profissional muito cobrado, e a gente vê até na justiça. Eu estava despachando com um colega magistrado, não vou citar aqui o nome, onde ele até falou: doutor, esses cabelos brancos aqui é o excesso de trabalho. Às vezes tá lá ganhando muito bem, não vou dizer que tá ganhando muito bem, mas tem um excesso de trabalho, é uma cobrança enorme. Os servidores, aplica-se subsidiariamente, né, a CLT também a eles, né? Se o ambiente de trabalho está também dessa forma, eles podem sim pleitear na justiça, é, ou auxílio-doença, que eles são regidos pelo regime, RPPS, Regime Próprio da Previdência Social, né? Então, eles pagam a previdência própria, que em caso de ficarem doentes, né, eles se afastam, né? Ou às vezes, quando tá com aquele patrão, com aquela coisa, aí existe o processo administrativo interno, né? Então, eles vão lá no RH, abre o processo administrativo naquele setor, se tem algum problema, aí abre a sindicância, né? Aí quando vai para essa parte, né, pública, são outros meios, outros métodos, né? Esse advogado que eu falei até aqui fazia assédio moral com os estagiários, ele foi condenado em R$ 400.000, ele era ex-funcionário da Caixa e foi demitido porque cegou um olho jogando um bolo de papel com um estagiário. Ele cegou um olho de um estagiário, a Caixa foi condenada, ele foi demitido, né? Mas ali, aquele estagiário, ele que parece, né, bem que distante, é um funcionário público, né? O estagiáriozinho lá, que fica lá dando a licença, ele que parece, né, não tanto, né, mas assim, ali ele está exercendo a função pública. Então, tem os mesmos direitos também, né, de ter um bom ambiente de trabalho quanto o estatutário. Então, só os procedimentos que são diferentes, mas o direito a um bom ambiente, à saúde mental, isso vai estar em qualquer regime, seja seletista, seja estatutário. Que bom, doutor Júnior, agradeço aí, É viu, para senhor? abrir a câmera, professor, para fazer o registro? Oi? É para abrir a câmera agora para fazer o Sim, registro? vamos lá fazer aí um print. Eu já fiz alguns, mas vamos fazer de todos nós. Cadê o povo? Pois é, estamos sozinhos aí. Deixa eu registrar aqui. Tem mais alguém chegando também para foto. Assis chegou. Então vamos lá. 3, 2, 1. Boa. Doutor Júnior, agradecer, viu, a sua disponibilidade mais uma vez. Espero que em outras ocasiões a gente se encontre também. Se pudermos contribuir com alguma ação, com alguma coisa, também estamos à disposição. E é, o Valíris também, né? Agradecer também o Valíris aí por ter feito a ponte, né? Ele quem se responsabilizou aí pelo convite. Estamos Sim. encerrando, né, o semestre, estamos encerrando com essa ação, né, o projeto de extensão também, e aí férias, né, aí para os estudantes de direito, e em agosto retornamos com um novo grupo, com novos projetos, os alunos vão se dividindo em projetos ao longo dos semestres, tá? Obrigado. Obrigado a todos também, obrigado pela oportunidade. Tenham a todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Pessoal, então antes de encerrar aqui a reunião, eu quero só, né, fazer um breve comentário. Eu sei que algumas pessoas já saíram, mas só reforçar, né,
o agradecimento de todos que participaram, tanto dos alunos que participaram, quanto também daqueles que ficaram ali no grupo. Eu vou manter o grupo geral mais um tempo para ir compartilhando algumas informações ainda, algumas coisas, e vamos avaliando, né, se no próximo semestre ainda trabalharemos com esse tema ou com um novo tema, porque a ideia desse grupo de extensão, né, é trabalhar competências pessoais, né, refinando competências pessoais para oferecer para a comunidade. Eu quero encerrar só pontuando que o Dr. Júnior ele foi muito feliz, né, quando ele trouxe também um olhar muito humano para o trabalhador, né? Então, às vezes a gente está ali como ele usou o exemplo da Caixa Econômica Federal, às vezes a gente como cliente está ali reclamando, querendo celeridade, querendo agilidade, e esquecemos, né, que ali tem um trabalhador na outra ponta que está sobrecarregado, que está estressado, que tem que atender todas aquelas pessoas, inclusive se queixando porque está demorando muito, né? Então, é bom a gente incluir no nosso dia a dia essa atenção, né, também para esses trabalhadores, né, que nós interagimos aí ao longo dos nossos dias. Também reforçar que a síndrome de burnout, ela de fato começou sendo pesquisada através de profissionais da área da saúde, né, e depois foi ampliada, e que nós ainda estamos nos habituando a trazer essas discussões de ambientes saudáveis, né, dentro de empresas e de trabalho. E aí eu me lembrei, quando ele estava falando, né, que no mestrado eu brincava com os professores, né, o mestrado na Universidade Federal, ele é sempre muito tenso, porque a Universidade Federal, né, é muito difícil de entrar, né, enfim, então é muito tenso o mestrado na Universidade Federal. E eu brincava com os professores dizendo assim, o papel de vocês não é ensinar, não. O papel de vocês é assim. Vocês sofreram tanto no mestrado e doutorado de vocês que vocês querem infligir a mesma dor nos alunos. Então, vocês não querem ensinar, vocês só querem encontrar formas de causar dor na gente, né? E aí a gente ria porque eram alguns amigos meus, né? Mas às vezes isso acontece também, né? Às vezes a pessoa vem de uma formação profissional em que ela foi muito violentada, né, emocionalmente, e aí, de alguma forma, ela acaba repassando isso, né, para os funcionários, para os colaboradores, para os alunos também, né? Então, é um contexto geral, né, de cuidado, né, da saúde mental e da saúde como um todo, desses ambientes de trabalho. Não adianta a gente encontrar só um responsável, né? Mas entender que é um cenário que, com o tempo e com as pesquisas, a gente pode ir transformando. Tá bom? Obrigado aí pela disposição de todos vocês. Quando terminar aqui, eu vou subir o vídeo lá no YouTube para quem não pôde estar ao vivo. E boas férias, né? Amanhã nos encontramos no São João, quem for para o São João, né? Então, boas férias aí para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, professor.